o que é que está dando problema aqui? Ela não é contínua. Tá certo? Entendeu? Então, de novo, se ela é estritamente crescente em dois intervalos, e esses intervalos têm intersecção, ela é estritamente crescente na união deles. Certo? Tá bom? Agora, se a união de dois intervalos é um intervalo, ela é estritamente crescente nos dois, ela é contínua. Então, quando eu pego a união dos dois, e a união dos intervalos é um intervalo, quando eu pego a união, na união ela é estritamente crescente. Tá? Então, isso é verdade. Isso está discutido nas listas. Agora, vamos ver, é o seguinte, ó. Eu preciso de um critério, porque você vê que tem um algebrismo aqui nesses exemplos, embora simples, para concluir que ela é estritamente crescente ou estritamente decrescente. Mas eu preciso de um resultado, tá, suficiente para eu concluir isso, que não passe por algebrismos. E eu tenho, é a análise do sinal da derivada. Consiste no seguinte. Ó. Repare que as últimas conclusões que eu fiz diz respeito a intervalos, tá? Não diz respeito a conjuntos em geral. E aí eu tenho uma proposição que é a seguinte. Antes de falar nessa proposição, eu gostaria de conceituar o que é o interior de um intervalo, para que todo mundo tenha o mesmo entendimento, tá? O interior do intervalo fechado, você pega A e B reais, A menor que B, tá? Então você tem um intervalo fechado AB. O interior desse intervalo, que eu nota assim, tá certo? Tá? É o intervalo que aberto. É o intervalo menos os seus extremos. Então, quem é o interior desse? É o intervalo aberto. Tá? Quem é o interior desse? É o intervalo que aberto. Tá? Quem é o interior desse? Interior do intervalo que já é aberto. Quem é? É o próprio intervalo. Tá? Quem é o interior desse intervalo aqui? É o intervalo aberto A mais infinito. Quem é o interior do intervalo menos infinito B? Assim, quem é? É o intervalo menos infinito B. Quem é o interior desse intervalo? É ele próprio. Quem é o interior desse? É ele próprio. Quem é o interior da reta? É a reta. Tá? Assim, então, quando eu falo interior do intervalo, é sempre o intervalo aberto obtido dele e você já sabe como é. Entendido? Entendido? Tá? Dá sem falar em conjunto aberto, porque não cabe aqui. E aqui tem uma proposição e o seguinte: sejam I contido em R um intervalo e F uma
função. Tá? Proposição diz o seguinte: se f é contínua em I, tá? Se f é contínua em I, f é diferenciável no interior de I, tá? No interior de I. Interior de I é um intervalo menos os seus extremos. F é diferenciável no interior de I. E a derivada da F em X é maior que ou igual a zero. Qualquer que seja o X no interior de I, então a F é crescente em I. Resultado bem intuitivo. Por quê? Porque quem é a derivada? É o coeficiente angular da reta tangente. Então você imagina, ó. Imagina você tem o gráfico da função e a reta tangente é sempre tem coeficiente angular não negativo. Então espera-se que a função seja crescente. Tá? Não é? Coeficiente angular não negativo. Então, em um intervalo, f é uma função. Se f é contínua em I, f é diferenciável no interior de I, não precisa que a f seja diferenciável em I. Se a f for diferenciável em I, ótimo. Tá? Também não precisa que a derivada seja maior que ou igual a zero em I. Basta que a f seja diferenciável no interior de I e que a derivada seja maior que ou igual a zero no interior de I, para eu concluir que a f é crescente em I. Olha, como é que eu consigo? Vamos lá. Prova. Prova desta proposição. E aí, esse teste aqui decide crescimento, sem precisar de algebrismo. Basta estudar o sinal da derivada primeiro. Tá? Então, a prova disso. Prova. Admita as hipóteses. Admita as hipóteses. Daí, dados x e z em I, tá? Dados x e z em I, se o x é maior que z, então a conclusão. Então tem várias conclusões. Primeiro, é que a f é contínua no intervalo Zx. Por que a f é contínua em Zx? Porque o intervalo Zx está contido em I. E não é um intervalo? Se eu pegar dois pontos de I, o intervalo cujos extremos são esses dois pontos está contido em I. Como a f é contínua em I, por força maior, a f é contínua em x. Tá? Segunda conclusão é que a f é diferenciável aonde?
no intervalo aberto Zx, que não é ponto e vírgula não, é só uma vírgula. Por quê? Pois o intervalo aberto Zx está contido no interior de I. Concorda? Como o intervalo Zx fechado está contido em I, o intervalo Zx aberto está contido aonde? No interior de I. Tá? E, observe, I, f' de x é maior do que zero. E, vamos botar assim, f' de u é maior do que zero. Qualquer que seja u pertencente a Zx, porque isso vale para todo u no intervalo, no interior de I. Então, vale aqui. Tá? Agora, a conclusão disso é o seguinte, é que daí, pelo teorema do valor médio, viu? Ó, esse teorema TVM, quando eu fizer a menção a essas três letras aqui, usar essa sigla, TVM é o teorema do valor médio. Pelo teorema do valor médio, existe, né? Eu estou aplicando o teorema do valor médio a quem? Ao intervalo Zx. Intervalo fechado Zx. A f é contínua no intervalo fechado Zx. A f é diferenciável no intervalo aberto Zx. Portanto, existe pelo termo do valor médio, existe C pertencente ao intervalo aberto Zx, tal que f de x menos f de z é igual a quem? A f' de c vezes quem? X menos z. Só que f' de c é o quê? Onde é que está o c? Está aqui. E se c está nesse intervalo, o que é que eu posso afirmar sobre f' de c? É positivo. Vezes x menos z, que é positivo, porque a hipótese é que o x é maior do que z. Isso aqui é um número positivo. Tá? E, assim, a conclusão é que se isso aqui é positivo, o f de x é maior que o f de z. Maior que... Ah, não, a hipótese aqui é o quê? Calma. A hipótese aqui é, é maior que igual a zero. Então, isso aqui é maior que igual a zero. Então, a conclusão é que isso é maior que igual a zero e isso é maior que igual. Tá? Porque eu estou supondo só que a f é o quê? Tá? Que a derivada é maior que igual a zero. Então, como a derivada é maior que igual a zero, isso aqui é maior que igual a zero, multiplicado por um número positivo, dá maior que igual a zero. Então, eu chego que f de x é maior que igual a f de z. Veja, eu provei que dado x e z em I, se x é maior do que z, f de x é maior que igual a... é maior que ou igual a f de z. Então, isto diz que a função f é o quê? É crescente aonde? Em I. Porque observe, dado x e z em I, x maior do que z garante que f de x é maior que igual a f de z. Isso supondo que a derivada é maior que igual a zero. Agora, observe o que acontece se eu tiver que a derivada é maior que zero. Então, eu concluirei o quê? Que a f é estritamente crescente. Eu vou concluir aqui, se eu tiver essa derivada positiva, eu vou concluir que a f é estritamente
crescente I. Por quê? Porque eu venho aqui, aí eu chego, agora sim, eu vou ter que isso é maior do que zero. Portanto, isso aqui vai ser positivo, porque isso é positivo. Aí eu vou ter essa desigualdade. E aí eu concluo o quê? Que a F é estritamente o quê? Crescente. Já está o crescente, né? É estritamente crescente. Entendido? Tá? Agora, observe, ó. Então, o que é que eu tenho, ó? Seja I contido em R, um intervalo, e F uma função. Se F é contínua em I, F é diferenciável no interior de I, e a derivada é positiva, então F é... A derivada é positiva, então F é estritamente crescente em I. Agora, se aqui for... Se eu tiver a derivada o quê? Menor que ou igual a zero. Então, qual é a conclusão? A conclusão é que isso aqui é o quê? Ó? Menor que ou igual a zero. E aí, quando eu chego aqui, isso é menor. Ou seja, f de x é menor que ou igual. Menor que ou igual. Então, a conclusão que eu chego é que ela é que decrescente aí. Ou seja, aqui fica como, hein? Decrescente. Então, se a derivada é menor que ou igual a zero, eu chego que é decrescente. Porque eu tenho, das hipóteses, é que isso aqui é menor que ou igual a zero. Então, quando eu chego aqui, como a derivada é menor que ou igual a zero, isso aqui é positivo, o produto dá menor que ou igual a zero. Aí eu chego nessa desigualdade. Ou seja, se o x é maior do que z, f de x é menor que ou igual a f de z. Melhor dizendo, se o x é maior do que z em I, o f de x é menor que ou igual a f de z. E é óbvio, né, que se isso aqui for o quê? Menor, qual é a conclusão? É que ela é estritamente decrescente. Tá? Então, vamos lá, repassar. Se a f você tem I um intervalo e f uma função. Se f é contínua em I, diferenciável no interior de I, e no interior de I a derivada é maior que ou igual a zero, em todos os pontos, se a derivada é maior que ou igual a zero, tá? Então eu chego que ela é crescente em I. Se a derivada é menor que ou igual a zero, ela é decrescente em I. Então, qual é a conclusão que eu chego se a derivada é zero? Se a derivada é zero, se é zero, é maior que ou igual a zero e também é menor que ou igual a zero. Aí ela vai ser crescente e decrescente. Mas se ela é crescente, ela é decrescente em I, o que é que eu posso concluir? Ela é o quê? Constante. Entendido? Então, sai daí, sai de tudo isso, que se a derivada é zero, se a derivada é zero em todos os pontos do interior de I, então a conclusão é que a f é o quê? Assim que não é, né? F é constante. Porque ela vai ser crescente e decrescente. Mas se ela é crescente e decrescente, ela tem que ser constante. Tá certo? Esse teste é o teste chamado, isso aqui é chamado de teste da derivada primeira para crescimento. Vamos botar aqui com maior que ou igual. Maior que ou igual a zero.